Vegetarianismo e os ditadores da fé. Quinta parte. 17º. Estas pessoas são inimigas da cruz de Cristo por estarem adulterando e manipulando o plano da salvação escriturística. Quem assim procede está caminhando em direção da perdição. O Deus dos que estão preocupados em condenar os que comem carne ao ventre deles. Não tem como eles negarem. A pessoa só é batizada se deixar de comer carne, só é salva se deixar de comer carne. Ou seja, quem deixa de comer carne para ser batizado está buscando a salvação na abstenção de alimento e o Deus desta pessoa é o estômago. A mente destas pessoas está cauterizada e direcionada às coisas terrenas embora falem das celestiais. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, versículos 18 a 19. 18º. A pessoa que está em dúvida se deve ou não comer carne, ela deve ser orientada segundo as Sagradas Escrituras e jamais por intermédio de uma profetinha que contradiz a Deus a qual ela coloca a verdade de Deus em dúvida. Tem o cristão que acredita que podemos comer de tudo e tem o cristão que vive na dúvida que acredita que Deus só salva se for vegetariano. O que come de tudo não deve criticar o que desejou ser vegetariano não por princípio para ser salvo, mas porque observa nele uma forma mais saudável de vida. Já o que é vegetariano não deve condenar o que come de tudo e muito menos impedir que o mesmo seja batizado por não ser bíblica tal exigência. O que come de tudo Deus o recebe para ser salvo também. Quem foi que autorizou os vegetarianos a julgar quem come de tudo e batizá-lo só se aderir ao estilo de vida vegetariano? Com certeza Deus não foi e se não foi Deus foi o Deus ditador da religião. Para Deus a pessoa está em pé ou cair, e o alimento não faz a diferença. Quem sustenta em pé o cristão que come carne é Deus e jamais a abstenção de alimento e quem sustenta o cristão que é vegetariano é Deus e jamais o alimento vegetariano. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Criador ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos 14, versículo 1 a 4. 19º. Os vegetarianos devem abandonar a posição de juízes com referência aos que comem carne. Tem muitos irmãos que foram escandalizados com a posição adotada pelos ditadores religiosos e outros aderiram ao seu estilo de vida e perderam a saúde. Nada é imundo por si mesmo, só é imundo se a pessoa considerar imundo. Muitos irmãos ficam tristes quando conversam ou ouvem certos ditadores vegetarianos e estas pessoas que assim procedem é porque nunca conheceram a Deus para poder praticar o amor entre a irmandade. Estes supostos vegetarianos estão destruindo por causa da comida a fé de muitas pessoas pelas quais Cristo tanto sofreu. Estas pessoas têm que entender que o reino de Deus não é baseado em comida ou bebida, que não é por meio da abstenção de alimentos que entramos no reino de Deus. O reino de Deus é baseado na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Se observarem os ditadores vegetarianos, eles são pessoas insensíveis e vivem com medo de irem para o inferno, não têm certeza de salvação e muito menos alegria no Espírito Santo. Não são justos com os membros de sua igreja quando caem em pecado. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Criador e Yeshua, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículos 13 a 17. 20º. Você que impõe o batismo por abstenção de alimentos estão destruindo a obra de Deus.
Todo alimento o Espírito Santo declara que é limpo. O que Deus condena é comer com escândalo, ou seja, com alvoroço e desordem. Se você tem condições de ser vegetariano, ótimo. Se a pessoa quer ser vegetariano, ótimo. Se não quer ser, ótimo da mesma forma. Não há pecado em comer carne, beber vinho. Devemos sim evitar o escândalo e tropeço para nossos irmãos, ou seja, não debochar de quem é vegetariano, como já observei, ou condenar os que comem. Se a pessoa come carne e não condena a si mesma, ela é bem vista por Deus, e se não come da mesma forma é bem vista por Deus, mas se não estiver enquadrada dentro dos princípios que estão explícitos nas Sagradas Escrituras, a pessoa fica complicada consigo mesma por estar em pecado. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.